gente! Começar o vídeo bebendo meu cafezinho. Como eu falei no início, esse vídeo se trata de uma preparação de pele profissional. Eu começo limpando e tonificando com água micelar, porque a pele precisa estar preparada para receber toda a maquiagem. Então a gente aplica em toda a extensão do nosso rosto. Não esquece nenhum pedacinho, pescoço, orelhas, ao redor dos olhos, ao redor dos lábios. Depois a gente seca todo o produto líquido, vocês vão ver ao longo do vídeo que eu vou secar, tá? Não precisa ter esse ventiladorzinho, você pode aguardar secar sozinho ou abanar com algum leque, é que esse ventilador ele acelera o processo, tá certo? Depois eu começo hidratando os meus lábios, pode ser com o produto que vocês já estão habituadas. Eu gosto desse lip oil porque ele absorve rápido, não deixa a pele pegajosa e não tem um gosto e cheirinho muito forte. Pode ser qualquer outro produto de hidratação labial. Eu também hidrato a minha pele. Mesmo a pele sendo oleosa, ela precisa de hidratação, gente. Pele oleosa tem excesso de sebo, hidratação é água, são coisas diferentes. Pouca quantidade, proporcional a uma ervilha. Tá? Eu não pego com a mão, porque quando você coloca a mão, você contamina esse potinho de produto. Então eu pego com uma espátula de inox, pode ser com uma espátula plástica, contanto que esteja limpa. E eu não espalho com os dedos, porque a fricção e o calor das nossas mãos pode fazer com que a pele libere mais oleosidade. Então por isso que eu prefiro aplicar com pincel, mas aí é um toquezinho pessoal, tá? Em toda a extensão do rosto, pescoço, ao redor dos olhos, testa. Seco de novo todo o produto líquido e cremoso, vocês vão observar ao longo do vídeo que eu vou secar. Esse ventiladorzinho é uma mão na roda, gente. Antes eu ficava me abanando, então esperando secar. E aí foi bem baratinho, não é caro. Depois eu aplico um primer efeito glow. Tá? Eu amo esse primer, apesar dele ter efeito glow, ele ajuda no controle da oleosidade, tá, pessoal? São gotinhas, então ele rende bastante. Uma no nariz, uma em cada bochecha. Ups, acidente. Reaproveito que caiu. E de novo eu espalho com um pincel, porque eu não gosto de aplicar nada diretamente com as mãos, nem o produto de preparação de pele. Eu vou aplicando assim, dando batidinhas, porque esse primer ele também tem um efeito lifting. Então eu quero que ele penetre bem na pele. E eu vou arrastando pra cima, pra ajudar a dar uma levantada nas ruguinhas, né? A gente vai aplicando dessa forma, sempre do centro para as extremidades. Espalha bem, ele seca rápido, então tem que aplicar bem rapidinho, em toda a extensão do rosto, com o pincel, arrastando, dando batidinha. Não esquece do pescoço, região ao redor dos olhos, principalmente para quem já tem linhas de expressão ou uma olheira mais funda como a minha. Esse primer é bem legal, ó. Olha o efeito bonito que ele dá na pele. É uma cintilância. No resultado final da maquiagem, isso faz diferença. Vai aplicando. Dá um efeito geladinho na pele, gostoso, sabe? A região do bigode chinês, que vai ajudar a dar o efeito lifting. Depois eu volto com o ventiladorzinho, só pra ajudar a secar mais rápido. Mas ele seca bem rapidinho, tá? É só uma frescura, né? Todo maquiador tem uma frescurinha. A minha é esse ventilador. Agora a gente vai começar com o corretivo de camuflagem. Eu uso um corretivo de camuflagem salmão porque ele neutraliza tons frios, tons acinzentados, azulados. E as minhas manchinhas e olheiras têm esse fundo. Quantidade proporcional a uma ervilha. Pego com a espátula e coloco na plaquinha. Nada de passar o pincel direto no potinho. Aplico com um pincelzinho mini língua de gato. Pego pouco produto. Vou aplicando dando batidinhas porque eu quero uma maior cobertura. Se eu aplico arrastando, eu não cubro essa pele. Não preciso fazer triângulo invertido, é só na região que eu quero neutralizar mesmo. Pouco produto para não acumular nas linhas de expressão. Dando batidinha, com o próprio pincel, não precisa ser esponjinha. Esponjinha é mais para acabamento. Região da pálpebra, que eu não preciso de tanto produto, por isso que eu tô arrastando.
mas ainda assim eu neutralizo, porque como meu olho é fundo, essa minha região ela é mais escurecida. Ao redor dos meus lábios, manchadinho. Vocês percebem que já vai mudando o tom de pele? Sem base, sem nada. Base a gente aplica depois do corretivo de camuflagem. As manchinhas de exposição solar. Por conta do meu fundo de pele, as minhas manchinhas elas não são avermelhadas, elas são acinzentadas. Uma cicatriz. Se as minhas manchinhas fossem avermelhadas, né, fosse uma espinha, aí eu camuflaria com corretivo verde, tá, pessoal? Corretivo de camuflagem é de acordo com o tom que você quer camuflar. Não é universal. Uma manchinha que eu tenho na testa. Por que eu aplico antes da base? Porque se eu aplicar depois, essa base ela vai ficar manchada, ela vai ficar rosada, né? A gente vai ficar parecendo a Peppa Pig. E não é o objetivo. O objetivo é só neutralizar o que a gente quer para transformar o nosso rosto em uma espécie de tela em branco. Pouquinha quantidade para não acumular, né? Menos é mais. Redor ali do nariz, que tá um pouquinho manchadinho também. Nem sempre eu fui cuidadosa com a minha pele, né? Então, por exposição solar e questões hormonais, eu tenho muita manchinha. Seco e já volto. Após a secagem do corretivo, eu faço a correção das sobrancelhas. Eu gosto de utilizar essa pastinha porque ela é a mais resistente à água. Penteio todos os pelinhos para cima. Depois eu alinho. E faço um arremate em cima com o próprio pincel, sem nenhum produto, tá, pessoal? Se você preferir usar máscara incolor, fica à vontade. Porque eu não gosto de aplicar muito produto na sobrancelha para não ficar artificial. Eu vou usar um pincelzinho chanfrado, bem fininho. Que ele não pega muito produto e me dá precisão. Pego o produto, tiro o excesso para não pesar na sobrancelha. Estico a minha pálpebra, porque quando a gente desenha uma linha reta numa superfície plana, fica mais fácil. Começo desenhando pela parte de baixo da sobrancelha. Percebem que não fica artificial porque tem pouco produto? Desenhando todo o formatinho da parte de baixo da minha sobrancelha e preenchendo. Faço a pontinha final. Meço, saindo do arco do cupido, passando pelo final do olho. Essa minha sobrancelha, a pontinha dela é falhada, eu não tenho pelos, então eu tenho que criar o desenho para ela ficar o mais harmônica possível. Não venho no início, para não ficar aquela sobrancelha quadrada artificial. Eu fico um dedinho para dentro e volto a desenhar a parte superior. Preencho, sem pegar excesso de produto. Onde eu vejo que tá faltando, eu vou lá e retorno. No início, eu desenho com o pincelzinho em pé, imitando o crescimento do pelo. Depois eu deito o pincel com o restinho de produto que tem no pincel e vou passando na sobrancelha. O início não fica artificial, tá vendo? Não fica pesado. Penteio com o pincelzinho escovinha, só para tirar o excesso. Olha a diferença de uma para outra. Já volto, tá? Pronto, outro lado corrigido. Agora eu vou fazer o arremate ou recorte com corretivo. Serve para deixar o formatinho mais certinho e limpinho. Às vezes tem algum pelinho fora do design aparente ou algum borradinho. Uso um pincelzinho língua de gato, igual aquele que eu apliquei o corretivo de camuflagem. Deposito um pouquinho do corretivo na plaquinha, né? Nada de aplicar direto. Isso é dica para profissional, tá, pessoal? Se for um corretivo que é só seu, só você usa, e não tem problema aplicar direto. Como eu trabalho com isso, eu não posso usar, né, o mesmo aplicador em todo mundo, tá? Depositei um pouquinho, vou pegar uma quantidade pequena de corretivo, mesma coisa, estica a pálpebra para poder fazer uma linha reta. Eu vou passando embaixo de onde está o meu desenho, com a mão firme.
Vai funcionar como se fosse uma borrachinha. Se tiver algum borradinho ou algum pelinho aparente, vai iluminar essa área. Então, traz uma maior amplitude. Toda a parte interna. Venho com a mão firme, nada de ficar com a mão tremida. Termino a pontinha da parte de baixo da sobrancelha. Olha como já deu uma iluminada. Mesma coisa na outra. Meço o início delas para ver se elas estão retas, se não tá uma lá em cima, outra lá embaixo. Eu tenho essa característica, as minhas sobrancelhas, elas não são da mesma altura. Não é um erro de design, é uma característica do meu rosto. Vou acelerar, pra vocês não ficarem vendo fazer o que eu já fiz no outro lado. Agora eu vou fazer a parte de cima. Mesma ideia, tá, pessoal? Começo a fazer o recorte. A sobrancelha fica mais certinha assim. Por que que eu faço a sobrancelha antes da base? Imagina se eu tivesse de base. Aí ficaria esse corretivo que é um pouco mais claro que o meu tom de pele. Ia ficar muito aparente, entendeu? Por isso que eu faço a sobrancelha sempre antes da base. Fiz o recorte. Vou esfumar para não ficar aquela marcação. Mesmo eu vindo com a base depois, eu gosto de tirar esse excesso de corretivo que fica nas bordas. Vou esfumando. Peguei mais um pouquinho que tava com uma falha ali. Esfumei. Ó, trago para cima para tirar aquela marcação do corretivo. Trago para baixo na parte inferior. Mão firme, nada de mão tremida. Tiro aquela marcação ali do meio do nariz. E é isso. Sobrancelhas corrigidas. Agora eu vou aplicar o quê? A base, né, gente? Pele profissional sem base não tem como. Eu vou usar essa base aqui que todo mundo tá falando, né? Ela tem uma cobertura ótima, mas ela é terrível para abrir. Uhul, consegui! Essa base é ótima, ela tem uma válvula pump, não permite desperdício de produto. Eu apertei 3 vezes a válvula, é o suficiente para o meu rosto inteiro, tá? Depois tem numa plaquinha de inox. Ó, essa quantidade vai dar para o meu rosto inteiro e olha que eu vou fazer acabamento reboco, hein? Vou mostrar para vocês 3 tipos diferentes de pincéis para aplicar base. Nós temos o língua de gato, ele lembra uma linguinha, por isso o nome. Eu não gosto muito de aplicar base com ele, porque ele risca um pouco a base, tá? O Duo Fiber, que ele tem 2 tipos de fibra, por isso o nome. Eu uso quando eu quero uma base com acabamento mais leve. E o Kabuki Topo Reto, que é o que eu vou usar nessa maquiagem, porque eu quero uma maquiagem reboco. Volto com metade do rosto já maquiado para vocês compararem a diferença. Esse eu já apliquei, esse ainda não, esse eu vou aplicar junto com vocês. Pego um pouquinho do produto, tiro o excesso, peguei, dei batinha para tirar o excesso. E vou aplicando dando batidinhas, porque eu quero alta cobertura. E porque eu não posso tirar aquele corretivo de camuflagem que tá embaixo, lembra? Então eu vou aplicando sempre com batidinhas. Esse pincel ele é ótimo para esse tipo de aplicação. Poderia usar o Duo Fiber? Poderia, mas aí não seria com batidinhas, tá? Seria com outro movimento. E o língua de gato eu não gosto porque ele deixa a base toda riscada. Só uso para aplicar preparação de pele. Batidinhas em toda a região do rosto. Sempre começo pela bochecha porque é a região onde a gente gasta mais produto, tá, pessoal? Depois eu vou pros cantinhos, desço pro pescoço para não ficar com aquele aspecto máscara, né? O rosto de uma cor, o pescoço de outra. Na pálpebra, para neutralizar aquele tom escurecido. A base, gente, ela serve para quê? Como o próprio nome diz, é uma base. É para tornar o nosso rosto o mais uniforme possível para receber os demais produtos, as demais cores. Volto onde eu tô percebendo que tem pouca cobertura. Eu consigo construir camada com essa base, eu só tenho que trabalhar com ela rápido, porque ela, por ser mate, ela seca muito rápido. Onde eu acho que eu ainda preciso de produto, eu volto com mais um pouquinho.
E vou usar Paint Sticks para fazer o contorno e a iluminação. Um tom claro para iluminação e um tom escuro para o contorno. Um sem o outro não funciona. Que eu vou usar, tá, pessoal? Só um minutinho que eu já volto. A quantidade é bem pouquinha. Um pouquinho para iluminação, um pouquinho para o contorno. Esse produto ele é bem denso, então por isso que a quantidade é bem pouquinha. Mas vai dar pro rosto inteiro, fiquem tranquilos. Pincel língua de gato. Mesmo que eu usei para os corretivos, tá? O mesmo formato, mas é um outro pincel. Pego uma quantidade, tiro o excesso. Aplico na região abaixo dos olhos. Desço em direção à abinha do nariz, formando um triângulo invertido. Isso ajuda tanto a reduzir a minha olheira, quanto a afinar o meu nariz quando a gente fizer a mistura com a parte escura do contorno, tá? Tudo aquilo que a gente clareia, a gente aumenta. Então, por que eu tô aplicando parte clara no nariz? Calma que vocês vão entender. Lembra que eu falei que o contorno sem iluminação e vice-versa não funcionam? Eles têm que casar, eles têm que conversar entre si. Aplico dando batidinhas, porém pouca quantidade de produto. Subo um pouquinho ali na região que é mais fundinha, desço em direção ao meu nariz, como se fosse uma seta. Quando isso se juntar com a parte do contorno, com a parte escura, aí vocês vão entender melhor. Que susto, né? A gente fica pálida nesse momento, mas calma que vai dar bom, confia em mim. Aplicando até quase o início do nariz. Arco do cupido, para definir esse desenho de lábio. Pontinha do nariz. Centro da testa. Como eu tenho uma testa um pouco maior, eu não ilumino até lá em cima. É só ali rente às sobrancelhas. Queixo. Essa parte do meu bigode chinês, que já é um pouquinho mais fundo, então eu ilumino para trazer amplitude. Logo abaixo de onde vai vir o contorno, para ver uma transição de cor. Volto no meu queixo e depois um pouquinho ali na minha testa. Senti que faltou produto. E agora eu venho com a parte escura. Aí pode ser com o mesmo pincel sujinho de parte clara, tá, pessoal? Não tem problema. Vou aplicar em todos os lugares que eu quero reduzir. Eu quero afinar. Pego, tiro o excesso. Vou aplicar essa cartilagem do meu ouvido em direção a esse espaço entre o nariz e o lábio, respeitando 2 a 3 dedinhos. Depende do formato de rosto. Se for um rosto mais largo, 3 dedinhos. O meu, 2 dedinhos. 3 ficaria muito lá pra fora. Vou aplicando dando batidinhas. Sempre dando batidinhas. Depois eu desço em direção ao meu maxilar. Eu gosto de ressaltar o meu maxilar. Contorno todo o ossinho do malar, tá vendo? Abaixo do queixo, pra dar uma esmagrecida. Eu reforço essa pontinha do meu queixo porque eu gosto desse efeito, tá? Gosto de reforçar, gosto de escurecer, ó. Desço. Marco ali onde afunda. Aplico mais um pouquinho, dando batidinha. Tem que ficar na mesma altura, tá, gente? Pra não parecer que o seu rostinho tá torto. Desço em direção ao maxilar. Não vai ficar marcado assim não, gente. Calma. Escureço um pouco a minha testa lateral, a têmpora. Tudo que eu quero escurecer é pra diminuir. Tudo que eu quero clarear é pra dar amplitude, pra trazer pra frente, é pra aumentar. Só que um não funciona sem o outro. Agora vem a parte do nariz. Eu saio lá do início da minha sobrancelha e venho com uma linha como se fosse diagonal. Outro lado, vai formar uma pontinha, tá vendo? Esse é o segredo do narizinho fino, gente. Eu nunca fiz plástica. Adoraria, mas nunca fiz. Então, você quando me vê na rua, não é ácido hialurônico, não fiz rinoplastia, não fiz harmonização facial. É só maquiagem. Escureço um pouquinho da narina para dar uma arrebitadinha no nariz, a pontinha do nariz, narizinho de metida.
Meu nariz ele é um pouco assimétrico, então eu corrijo isso com maquiagem. No meio do arco do cupido, para criar profundidade. E agora é o truque do bocão. Eu contorno fora da minha boca um pouquinho de tom escuro. Isso vai dar a ideia de que o meu lábio ele é mais carnudo. Eu já tenho os lábios carnudos, né? Mas eu gosto de ressaltar. Então eu venho fora do meu lábio e escureço. Principalmente o lábio superior, que ele é um pouco menor que o inferior. Calma, que vocês não vão ficar assim. Confia na tia Cíntia. Agora eu pego um corretivo que é quase o tom da minha pele e aplico entre o contorno e a iluminação ali na região da maçã do rosto. Aplico dando batidinhas, com o pincelzinho língua de gato limpo. No outro lado, entre o corretivo de iluminação e o corretivo de contorno. Eu venho com esse corretivo que é quase do tom da minha pele para poder criar um degradê na hora de esfumar. Umedeço essa pele com bruma, porque parte desse produto já secou, né? Durante o tempo de aplicação dos demais. Venho com uma esponjinha úmida. Ela não absorver produto. Começo esfumando toda a parte clara, a parte gordinha da esponja. Toda a parte que é maior, né? Testa, queixo, bochecha, eu vou esfumar com essa parte maiorzinha da esponja. Dando batidinha. Essa região aqui até posso dar uma arrastadinha de leve, tá? Porque eu quero que suavize, tomando cuidado para não tirar os produtos que estão embaixo, né? Batidinha, arrastadinha. Aí, com a pontinha eu venho nessa região mais sensível e menor, na região perto ali dos olhos, lateral do nariz, puxando em relação às têmporas. Já tá fazendo misturinha ali com aquele corretivo que era quase do tom da minha pele. Não ficar com a pele tão clara, tão chapada, né? Venho na pálpebra para tirar o acúmulo de produto das dobrinhas. Região ali próxima ao lábio. Do outro lado. Próxima à região dos olhos. Sempre com cuidado, né? Porque é uma região sensível. Vai dando batidinha. Lateral do nariz. Pálpebra para tirar as dobrinhas. Tá começando a dar forma nesse contorno aí. Tá ficando tão chapado quanto tava, tão manchado, né? Arquinho do cupido que a gente iluminou. Como já marca. Pontinha do nariz. Agora eu vou começar a esfumar a região que tá escurecida. Ó, coloco a esponjinha na diagonal. Vou dando batidinhas. Vocês percebem que eu tô esfumando pra cima e não pra baixo? Se eu esfumo pra baixo, eu vou perder esse desenho, essa parte que ela é mais encovada, né? Então eu tenho que esfumar pra cima, também tomando cuidado para não ir para lá, no olho. Batidinhas na diagonal. Esfumo a têmpora e a testa em direção ao cabelo para ficar com um aspecto mais harmônico, não ficar manchado, né? Não aparecer a raiz do cabelo. Desço pro maxilar, puxo em direção ao pescoço, também para não ficar com um aspecto sujo. A diferença de um lado pro outro. Queixo, porque eu gosto de definir mais o meu queixo. Se você não gosta, não precisa desse efeito, tá? Testa puxando. E agora, o trucão do lábio. Pega a pontinha da esponja, ó, e esfuma. Lembra que eu tinha escurecido? Agora a gente esfuma isso daí para não parecer que a gente tá com bigode, né? Esfuma toda a lateral, toda a região ao redor do lábio, bem rente. Isso dá a ideia de que o lábio é mais carnudinho. Cria uma sombra no final do seu lábio. É opcional, tá? Só se você quiser ficar com bocão. Narizinho também com a pontinha, ó, sem perder ali o desenho. Vai e volta, não vai para as laterais, é só ali vai e volta, vai e volta. Não vai para a lateral do nariz para não perder esse desenho. Agora eu vou pro outro lado, tá, pessoal? Já volto. Dois lados esfumados. Agora a gente vai selar essa pele. Esse é um pozinho natural que ele tem um fundinho levemente bege, tá? É um pó soltinho. O que é selar a pele? É aplicar pó em cima de tudo aquilo que tá
cremoso, tá líquido, né? Isso vai ajudar a durabilidade da sua maquiagem. Eu pego aquele pozinho e aplico em toda a região que eu usei corretivo ou pente stick de iluminador. Não precisa ficar com medo de acumular nas linhas de expressão. Esse pozinho ele é ultra fino. Depois eu vou ensinar mais um trucão. Fiquem tranquilos. Aplica como esponjinha, tá? Não aplica com pincel nesse momento, com a esponjinha. Vai selando toda essa região que a gente usou corretivo ou pente stick claro. Fica engraçada, né? Mas depois vai dar bom, gente. Confia em mim. Aplica ali em toda a região clarinha, ó, abaixo do contorno onde a gente iluminou. Perto do lábio. Que é uma região que a gente transpira muito, né? Mais oleosa. Centro da testa, que geralmente é uma região mais oleosa, que aquece mais. Na pálpebra, para não acumular produto nas dobrinhas da pálpebra, né? O lateralzinho do nariz, que também é uma região mais oleosa. Não precisa ficar com medo, depois a gente vai tirar tudo isso daí. Um pozinho de contorno, pode ser um pó 2 tons mais escuro que o seu tom de pele. Eu gosto desse pincelzinho assim, que ele é mais cônico, mas pode ser o pincel de blush também, contanto que ele seja pequeno. Pode ser um pincel assim também, mais arredondadinho, contanto que seja pequeno para encaixar mais certinho. Vou aplicar onde a gente usou contorno escuro. Calma, não vai ficar marcado, confia em mim. Eu tô selando com pó escuro. Onde eu clareei, selei com pó claro. Onde escureci, selei com pó escuro. Uma pele mais leve, gente, a gente pode fazer o contorno só com pó, tá? É que essa é uma pele para acabamento profissional, serve para foto e vídeo, né? Tem uma tecnologia HD, mas vocês podem fazer um contorno só com pozinho, tá bom? Porque eu gosto dos contornos, entendeu? Eu gosto das afinadas na cara. Onde eu escureci, pozinho escuro. Relaxa que não vai ficar manchado. Depois a tia tira tudo isso. Agora dá uma esfumadinha nesse pó, né? Pra não parecer que é um ator do The Walking Dead. Na diagonal, pra dar uma esmagrecida. Esfuma, esfuma, esfuma. Ainda tá marcado, mas não tem problema. Esfuma, esfuma, esfuma. Esfuma, 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 esfuma. Sempre puxando. Narizinho, a gente não pode esquecer, né? A pontinha do nariz pra dar uma arrebitada. Aperta o pincelzinho pra ele ficar fininho e vem ali esfumando aquele contorninho de nariz. Vocês perceberam que eu nem peguei produto nesse caso, né? Foi o que eu já tinha no pincel. Vou pegar um pincelzinho de esfumar menor. Peguei um pouquinho de produto, ó, e vou reforçar aquele contorninho do nariz. Meu Deus, hein? Parece até que eu fiz rinoplastia. Mas não fiz, gente. É só maquiagem, é só ilusão de ótica. Saio da base lá da minha sobrancelha e venho em direção à ponta do meu nariz. Tomando cuidado, tá, gente? É pouco produto pra não manchar. Depois a gente achar que precisa de mais, a gente pega mais, mas sempre de pouquinho em pouquinho. Porque se manchar, depois é mais difícil de corrigir, tá? Esfumo bem. Pego mais próximo das cerdas do pincel pra ter um domínio maior. Vou trazendo pra pontinha do meu nariz. Calma, vai ficar bonito. Confia na tia. Esfuma isso daí, com um pincelzinho maior, aquele que eu usei pra bochecha, pra testa. Volta ali pra esfumar. Maquiagem, gente, é acabamento, é construção. Uma maquiagem profissional, ela não demora menos de 45, 50 minutos. Pega um pincel de blush grande, agora vocês vão entender o porquê. Vai ficar assim com essa cara? Não, calma. Pegar o blush. Peguei esse blush com fundinho mais um rosa envelhecido. Para inverno, né? Ficar com a carinha mais rosadinha. Inverno não, outono, vixe, tô me antecipando. Quase quebrei a tampa da minha paleta. Pego um pouquinho de nada, só na pontinha maior do pincel. Esse pincelzinho é um pincelzinho chanfrado, né? Ó, carinha admitida pra ressaltar a maçã do rosto. E vou puxando em direção ao contorno. Pra quê? Pra não ficar aquela divisão, né, de contorno
blush iluminador, parecendo um sorvete napolitano. Então eu vou arrastar esse blush em direção ao contorno, para ficar um degradê bonito, para não perder o contorno, mas também não ficar aquela divisão. Olha a diferença, né? Já tô mais coradinha, sem ficar tão manchada. Do outro lado, carinha de metida, pontinha maior do pincel em direção à têmpora, tomando cuidado para não invadir ali a região ao redor dos olhos, né, gente? A gente ainda tem um iluminador aí para passar. Dá uma sujada no nariz, porque eu gosto, no queixo, mas nem faz diferença, porque eu nem adicionei produto. Já deu emagrecida, né, gente? Mas não é plástica, só maquiagem. Agora eu venho com um pozinho compacto da cor da minha pele. Mas, meu Deus, tu já não passou o pó de selagem? Confia em mim. Pega o pincel fofinho de pó, pega um pouquinho desse pó compacto, tira o excesso e onde a gente selou, a gente vai aplicar. Esse é o segredo para tirar aquele excesso de pó. Sim, pó com pó, tira o pó. Vai tirando e isso vai fazer a tua maquiagem durar muito mais tempo. Fica tranquila que não fica com acabamento pesado, porque depois tem um trucão. Vai varrendo, não tem problema encostar na parte escura, ela já tá selada, né? Isso é mais pra tirar o excesso de todo tipo de pó que tem no seu rosto. Sim, aplicando pó com pó a gente tira o excesso. Não sei a explicação, tá, gente? Prometo que eu vou pesquisar pra vocês. Selo o meu pescoço, né? Movimentos ali. Primeiro eu fiz o movimento de varrer, né? Agora eu tô movimentinho circular. Vou varrendo. Essa região aqui da zona T, que é a região mais oleosa, ao redor do rosto. Nem tem mais nada ali no pincel, é só frescura mesmo. Volto com o pincelzinho de blush, porque eu ainda acho que eu tô um pouquinho pálida ali naquela região. Peguei só um pouquinho de blush, deito o pincelzinho. Um pouquinho no queixo, puxo em relação à têmpora. Agora o trucão, bruma de novo, porque ela ajuda a tirar aquele aspecto pesado de pó. Pronto, a pele vai ficar molhada, mas calma, não vai escorrer. Vocês viram que eu borrifei de longe? Agora eu venho com quem? Ventiladorzinho. E seco toda essa pele aí, gente. Penso na vida, nos boletos. Mentira, boleto não. Espero a pele secar. E agora, com a pele quase 100% seca, tá tipo 90% seca, eu vou aplicar o iluminador. Esse é o douradinho que eu amo, ele é um iluminador soltinho, brilha mais que vagalume. Pega um pincel fofinho, poderia ser esse pincel em forma de leque, mas eu não gosto muito, eu acho que marca. Então eu prefiro esse mais fofinho. Você pode usar o que você tiver em casa. Pega de pouquinho em pouquinho, gente. Aplico ali logo acima, ó, onde tá o contorno e o blush, em direção à têmpora. O iluminador, ele serve para devolver o viço à pele. Vou pegando de pouquinho em pouquinho. É melhor do que você pegar muito e manchar a tua maquiagem. Ó, vocês estão vendo que já tá dando uma cintilância? Do outro lado. Por que com a pele quase molhada, com a pele 90% seca? Porque ele vai aderir melhor. Arco do Cupido. Que aí, ó, ressalta bastante. Eu não gosto muito de aplicar, gente, ali em cima da sobrancelha, porque parece que tá suado, sabe? No meio da testa, bem pouquinho. Já é um lugar que brilha naturalmente. Eu faço como se fosse um sinal de exclamação, ó. No ossinho do meu nariz e depois na pontinha do meu nariz. Isso pro meu formato de rosto, tá, gente? Não existe contorno universal. Ossinho do meu nariz. Depois, pontinha do meu nariz. A pontinha é uma cosquinha, praticamente. Nem tem muito produto. Nem adicionei produto. Era o que já tava no pincel. Um pouquinho ali no queixo. Aí agora eu até arrasto ali acima da sobrancelha, mas nem tem nada praticamente no pincel. Então, na parte interna ali da minha pálpebra, para dar uma iluminada. Agora eu pego mais um pouquinho, faço uma cosquinha na ponta do meu nariz. Quase não encosto o pincel, ó. Nada de amassar pincel, hein? É bem suave, mãozinha leve.
é isso, gente. A pele agora já tá pronta, tá? Faltaria fazer os olhos, né? Os lábios. E aí usar um fixador de maquiagem só pra aumentar a durabilidade. Tipo, rifa no rosto inteiro, fecha os olhos e a boca. E é isso. Tá pronta a minha pele. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.